Sônia, tu já parou pra pensar como a genética influencia no desenvolvimento craniofacial? Não. Oi, gente! Nós somos o grupo 4 do Seminário de Integração 3, orientado pelo professor Renato de Genética. E hoje nós vamos apresentar mais um capítulo sobre a série Tecido Ósseo. Nós vamos abordar o desenvolvimento craniofacial e suas malformações. Então vem entender com a gente sobre o que se trata. A forma do nosso rosto, o crescimento dos ossos e até características dos dentes não acontecem por acaso. Tudo isso tem uma base genética. Na odontologia, entender a genética é essencial porque o desenvolvimento craniofacial depende diretamente da expressão de genes, mas também da interação com o ambiente. Ou seja, a genética define a base, mas ela não age sozinha. Tá, mas e como essas informações são armazenadas e utilizadas para construir nosso corpo? É verdade, eu não sei. É que assim, o ponto de partida é o DNA, que é uma molécula que está presente em quase todas as células do nosso corpo. Mas espera aí que eu vou te explicar melhor. Nós podemos imaginar o DNA como uma grande biblioteca de informações. E para que toda essa informação se mantenha organizada, o DNA é armazenado em estruturas chamadas de cromossomos, que seria como as estantes de uma biblioteca. E dentro dessas estantes, nós temos os genes, que são como manuais de instrução para a produção de proteínas. E são justamente essas proteínas que executam funções fundamentais para o nosso organismo. Durante o desenvolvimento embrionário, milhares de genes são ativados e desativados em diferentes momentos, orientando a formação de diversas partes do corpo. Isso significa que o desenvolvimento da face não acontece por acaso. Existe um controle genético preciso orientando onde cada estrutura deve se formar, quando deve crescer e qual será o seu formato final. A hereditariedade também faz parte desse processo. Recebemos metade do nosso material genético da mãe e metade do pai, o que explica por que muitas características faciais são compartilhadas entre familiares. Mas os genes não trabalham sozinhos. O ambiente também ajuda nesse processo. A alimentação, hábitos e fatores funcionais também influenciam como essas características se manifestam ao longo do crescimento. Por isso, o desenvolvimento craniofacial é uma relação constante entre genética e ambiente. Mas, para a gente entender isso, a gente precisa conhecer um pouco sobre os ossos que formam o nosso rosto. Estruturas como mandíbula, maxila, zigomático e ossos nasais são responsáveis por funções essenciais, como mastigação, sustentação dos dentes e proteção dos órgãos. Além disso, tem grande influência na estética facial, ajudando a determinar a harmonia e o formato do rosto. Mas ao contrário do que muitas pessoas imaginam, os ossos não são estruturas paradas. A maioria dos ossos da face se forma a partir de um processo chamado ossificação intermembranosa, no qual o osso surge diretamente a partir do tecido conjuntivo. Depois de formados, eles continuam mudando ao longo da vida, por meio da remodelação óssea. Nesse processo, os osteoblastos produzem novo tecido ósseo. Os osteoclastos removem partes antigas e os osteócitos ajudam a manter o equilíbrio do sistema. Uma das poucas exceções desse tipo de crescimento ocorre na cabeça da mandíbula, uma região diferenciada que possui crescimento do tipo ossificação endocondral, no qual as células cartilaginosas se multiplicam e, posteriormente, essa cartilagem é substituída por tecido ósseo, permitindo o crescimento da mandíbula. Bom, é graças a esse mecanismo que os ossos conseguem se adaptar à força de mastigação e até mesmo aos movimentos realizados durante os procedimentos ortodônticos. Tá, mas como que ocorre esse crescimento da face? Ocorre entre a combinação entre a genética e a função. Os genes controlam o crescimento da maxila e da mandíbula, e, com isso, a genética controla o crescimento orofacial. Então, esses fatores funcionais têm grande influência nesse processo, né? Sim, hábitos como sucção de dedo ou respiração bucal, eles influenciam diretamente porque modificam o crescimento ósseo e a posição dos dentes. Igual aquele jogador da seleção brasileira? Exatamente. Isso acontece porque o tecido ósseo responde diretamente às forças mecânicas que ele recebe. Um exemplo clássico é a atresia maxilar, condição em que a mandíbula fica muito estreita devido à força dos músculos da bochecha, que age sobre uma maxila que não está recebendo a força contrarreguladora normal da língua. Então, a pessoa que respira pela boca ou succiona o dedo perde esse equilíbrio natural que deve existir entre o bucinador e a língua. Mas nem sempre esse processo acontece de forma esperada. Alterações do material genético também interferem diretamente no desenvolvimento craniofacial. Essas alterações podem ser cromossômicas ou gênicas. As gênicas são quando acontece mutação em um gene específico. Já as cromossômicas são quando acontece uma mudança de número ou estrutura de um cromossomo, afetando vários genes ao mesmo tempo.
Como a formação da face depende de controles genéticos extremamente precisos, pequenas alterações podem gerar mudanças no crescimento e na aparência craniofacial, mas algumas síndromes genéticas nos ajudam a entender isso na prática. No artigo Rare Genetic Syndromes and Oral Anomalies, os autores analisam diferentes síndromes genéticas raras e mostram como elas podem afetar a face e a cavidade oral. Uma delas é a síndrome de Cruzon. Segundo o artigo, essa condição está associada a alterações no desenvolvimento dos ossos da face. Como consequências podem ocorrer mudanças no formato da face, pouco espaço para os dentes nascerem e problemas de mordida. Por isso, pacientes com essa síndrome frequentemente precisam de acompanhamento odontológico e ortodôntico. Então, para resumir, a síndrome de Cruzon acontece principalmente por uma mutação do tipo missense no gene FGFR2. Isso significa que ocorre uma pequena troca no DNA que faz o gene mandar sinais exagerados para o crescimento dos ossos. Com isso, então, alguns ossos do crânio fecham antes da hora e podem surgir alterações na face, na mordida e nos dentes. Outra síndrome discutida é a síndrome Child. Os autores descrevem essa condição como uma síndrome genética rara, que pode afetar diferentes partes do organismo, além de apresentar modificações na região craniofacial e na cavidade oral. Entre as alterações observadas estão dificuldades relacionadas ao desenvolvimento dos dentes e ao crescimento dos ossos da face. Já a síndrome Child geralmente acontece por mutações com perda de função no gene CHD7, como mutações nonsense ou frame shift. Isso faz com que o gene não consiga controlar direito o desenvolvimento do corpo durante o início da formação do bebê. Esse exemplo mostra como alterações genéticas podem influenciar diretamente a formação dos ossos da boca e da face. E é justamente aqui que a odontologia se torna fundamental. Muitas dessas alterações se expressam na cavidade oral. Isso acontece porque os ossos e os dentes apresentam características semelhantes de desenvolvimento, ambos controlados geneticamente. Podem ocorrer alterações, como mudanças no formato do dente e o número, atraso na erupção e alterações nos ossos maxilares. Por isso, a boca é um dos primeiros locais onde essas mudanças são percebidas. O cirurgião dentista tem um papel fundamental nesse contexto. Ele pode ser o primeiro profissional a identificar os sinais de alterações genéticas por meio de análise clínica e histórico familiar. A partir disso, ele pode solicitar exames e encaminhar o paciente para uma avaliação interdisciplinar, contribuindo para um diagnóstico precoce e um tratamento adequado. E agora, tu entendeu? Sim! Se tu também não sabia qual o papel da genética no desenvolvimento craniofacial e aprendeu alguma coisa com esse vídeo, curte, comenta e olha os próximos vídeos do canal.